Pai do Senhor para os irmãos. Hoje, quinta-feira, né, irmão? Estamos fazendo mais este vídeo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque assim Jesus disse, né? Para pregar o Evangelho. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então nós vamos ler aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, São Mateus, no capítulo 13, no versículo 31, irmãos. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu se aninham nos seus ramos. Amém? Então, irmãos, essa parábola aqui eu creio que ela se encaixa nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo o que, irmãos? A era da igreja de Laodiceia. Daquelas 7 igrejas da Ásia que João escreveu, a igreja de Laodiceia, irmãos, é a igreja apóstata, né? É a igreja dos dias atuais, onde são igrejas que os pastores só querem dinheiro, só estão visando dinheiro, só estão visando o quê? Os bens materiais. Igrejas neopentecostais que estão fora da doutrina dos apóstolos, igrejas que o pastor não prega sobre a salvação, não prega sobre o arrebatamento da igreja. Então, o que essa parábola nos ensina? Que o grão de mostarda é a menor das sementes, né? Representa o quê? Representa o reino dos céus, que começou com Jesus e os 12 apóstolos, né? Podemos dizer João Batista, Jesus e os 12 apóstolos. E através dos 12 apóstolos, o evangelho do reino foi pregado, né, no mundo inteiro. Mas o que acontece nesses últimos dias? Assim como a semente da mostarda cresceu, né, e fez-te uma árvore enorme, e vieram as aves dos céus e se aninharam. As aves simbolizam o quê? Os demônios. Porque quando Jesus fala em parábolas, as aves simbolizam demônios. Então, o que acontece hoje? Na verdade, a mostarda ela não vira uma árvore enorme, né? Como acontece hoje, nós vemos igrejas, templos enormes, igrejas enormes, mas infelizmente Jesus está do lado de fora. Tem igrejas de 200, 300 membros. Fosse bom se Jesus estivesse ali, né? Mas muitas dessas igrejas, ali quem manda, o cabeça ali não é Jesus, é o pastor, né? E o cabeça tem que ser quem? Cristo.
E nós vemos igrejas enormes, mas Jesus está ali batendo do lado de fora, eles não deixam Jesus entrar, irmãos. Porque nós estamos nos fins dos tempos, né? E Jesus disse: entrai pela porta estreita. Irmãos, a igreja, o que significa a igreja? Os chamados para fora. A igreja, irmãos, não pode ter cumplicidade com o mundo. A igreja não pode andar de mãos dadas com o mundo. É como a água e o óleo, elas não se misturam. Se nós, irmãos, deixar o mundo entrar na igreja, a igreja se corrompeu. Então, o que está acontecendo hoje? As igrejas estão de mão dada com o mundo, não tem diferença mais. Cadê a diferença? Tem que haver a diferença. Então, essa parábola, o que significa? Que houve uma deformação na igreja, né? Os demônios, eles se aninharam, eles tomaram conta dos púlpitos hoje. Satanás tomou conta dos púlpitos. Hoje os pastores estão o quê? São sem visão espiritual nas igrejas, né? Os pastores hoje não têm mais autoridade para disciplinar, para pregar a verdade. Por quê, irmãos? Porque eles vão perder o dízimo. Eles não estão preocupados se a ovelha vai para o inferno, que ela vai se perder. Eles estão preocupados se elas estão bem aqui, ó, materialmente. Hoje, se você não tiver um carro bom, uma casa boa, você não é cristão. Hoje a visão de ser cristão é totalmente diferente do que era na era dos apóstolos, né? Quando começou a igreja. Totalmente diferente. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso também. Hoje as igrejas querem o quê? Quer mostrar, né, materialmente. Mas Jesus falou o que da igreja de Laodiceia, que era a igreja fiel, né? Que era uma igreja pobre entre aspas, né, materialmente. Mas ela era rica espiritual, porque ela fazia a vontade de Deus. Ela estava nas portas estreitas. Então, irmãos, essa parábola, ela diz respeito aos últimos dias, que é hoje, né? Grandes igrejas, mas quem domina são os demônios, Satanás. Os pastores são somente marionetes do diabo. Eles não estão fazendo a vontade, não estão fazendo a ovelha entrar pela porta. Não estão sabendo fazer a ovelha entrar pela porta. Por quê? Porque deixaram a Bíblia de lado, a palavra de Deus de lado. Não deixa Jesus ser o cabeça da igreja. Né, irmãos? Então, irmãos, se você quiser hoje seguir a Cristo verdadeiramente, fazer a vontade de Deus, para morar no céu realmente, não vai pela aparência, não. Eu não busco uma igreja de aparência. Busque uma igreja pentecostal onde tem o Espírito de Deus. Onde você vê realmente que a porta é estreita. Porque Jesus disse, entrai pela porta estreita. Então, tá tudo invertido hoje, né? O diabo, ele tá enganando a humanidade assim. Alargando a porta do céu, né? Mas Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Então a porta continua estreita, viu, irmãos? A porta do céu continua estreita. Então, que Deus abençoe, irmãos. A gente vai fazer a segunda parte desse vídeo aqui, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e meditem nessa palavra, irmãos. Paz do Senhor.